Oi, Verônica. Oi, Oi, tá me, eu tô. tá me ouvindo? Fala de novo, Verônica. Oi, boa noite. Oi, oi. Vamos esperar o pessoal entrar. Eu tô mandando agora nos grupos. Eu mudei também. Agora eu tô mandando, tô fazendo aqui rápido. Eu não apareço por enquanto, né? Não, aparece. A Pra gente já mim tá aqui ao não tá vivo. aparecendo. Mas pra mim aqui eu não tô me vendo. Não? Não, Sai e volta. peraí. Parar de compartilhar. Tá. Coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Tente mansinho, brilhante. É impossível ser feliz sozinho. A primeira vez era cidade. Oi, Nancy. Mas tudo não é. Agora eu já sei. Verônica. Não é que seguiu no mar. E nas estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite nos envolver. Ué? Enviei, Verônica, de novo. Ok, né? Foi. Agora foi. Muito bom, gente. Gente, o Instagram é assim mesmo. Pois é, com emoção e sem emoção, é com emoção. Não, sempre é com emoção. As pessoas estão fazendo live, estão fazendo videoaula, aí eu estou acostumado em algumas plataformas. Aí quando chega no Instagram, aí fica assim, como que é? E, menina, já aconteceu de tudo no início de live, entendeu? Caramba. A minha imagem aqui tá congelada, é assim mesmo? Não, mas Não, eu né? tô te vendo, as pessoas não estão te vendo congelada. De repente isso é para eu ficar mais tranquila. Tô ali congelada, pensando, tudo bem. É, aqui tá normal para mim. Tá. Gabriel Arnold, Adair, boa noite. Delso, Ai, Dani meus alunos. Costa, Ai, a Dani. Tem uma minha prima que eu já vi por aí também. Eliana, Nani, Outros alunos, Nancy. Ai, adoro. deixa eu ver, Nancy. Nancy entrou primeiro. Nancy Lopes e tem a Nani. Isso, isso. Andréa, Irmã, né? A minha irmã. Vani. Irmã. Quem é tua irmã? Hã? Vani. A Vani, a Bernardo, Plínio, boa noite. Rodrigo Lima, boa noite. Bernardo. Abraço. Muito bom. Luíde Fidelis, boa noite. Olha. Vamos lá, Verônica, 7 horas. Nosso papo hoje é com Verônica Eloy, professora, doutora, né? Ela vai se apresentar melhor, né? Mas é direto ao ponto, né? Nosso bate-papo hoje é sobre multiculturalidade,
né? Então a nossa convidada vai se apresentar, aí a gente vai direto para o que interessa. Com você, Verônica. Obrigada. Bom, eu queria agradecer primeiro, né, ao Stephen por me chamar para estar aqui conversando com ele. O Stephen, que já falei para ele que é o rei das lives, né? Tem Tereza Cristina na música, tem o Stephen na educação. Todo dia ele está trazendo um papo interessante para a gente pensar em educação. Então, primeiro eu queria agradecer, gostei muito, e dar uma boa noite a todo mundo, né, que está aí na live, agradecer também a presença. Eu sou professora de sociologia, então eu trabalho sempre com as questões sociais e, sobretudo, aquelas voltadas para a cultura de massa e, de uns tempos para cá, também voltadas para a internet, para a cybercultura, né? Tentando pensar como é que a cultura influencia a nossa forma de viver, né? Quais as consequências que isso traz para as nossas vidas, né? O fato de que a cultura, por exemplo, dos meios de comunicação, como elas influenciam a nossa forma de viver, como elas influenciam a nossa forma de olhar o mundo, a nossa forma de nos ver também. Então, eu estou sempre pensando, quero sempre pensar o papel da cultura na nossa própria vida, né? Seja na nossa vida cotidiana ou na nossa vida de modo geral, como atores políticos de um modo geral. E aí eu adoro o que eu faço. Tá? Aí isso tudo fica mais fácil, né? Eu gosto muito da aula, sou orientadora também de mestrado, então trabalho com alunos que são professores, então eu aprendo muito, né? O Stephen, inclusive, foi um deles, né? Então eu aprendo muito com esses alunos que são professores em sua maioria da rede pública, que me fizeram ter um outro olhar sobre a rede pública, não só aquele olhar que a mídia coloca, né? Mas um olhar de quem está dentro da rede pública e tenta fazer o melhor, sem ser piegas, sabe? Tenta fazer o melhor porque acreditam e porque são pessoas que estão tentando transformar o mundo. Então, para mim, é sempre bom dar aula, é sempre bom encontrar gente assim. Tu me lembrou uma aula sua da arma no dia do Fatídica. complexo. Foi naquela. Eu lembrei disso agora e eu lembro como aquilo me impactou, Da né? foto? A foto. Porque é uma rua que eu conheço aqui no Complexo do Alemão. Então, assim, é múltiplo, Verônica. Oi, não entendi. O que é multiculturalismo? Então, antes de falar o que é multiculturalismo, a gente precisa pensar o seguinte, né? Que é a nosso bate-papo aqui hoje, né? Durante muito tempo, assim, a gente recebeu a ideia de que existem, assim, alta cultura, por exemplo, onde está a literatura, né? Os clássicos da literatura, onde está a música erudita, né? Seria a alta cultura. Tem a cultura popular, que é onde estão, por exemplo, as identidades regionais, como, por exemplo, o maracatu, as festas juninas, e tem a cultura de massa, que é onde estão os meios de comunicação de massa, né? Produzindo cultura. E aí, durante muito tempo, se acreditou, e infelizmente algumas pessoas ainda acreditam que essas coisas são muito separadas e que a alta cultura seria uma coisa assim, muito importante, né? Bom, dito isso, o que a gente pensa quando a gente fala em multiculturalismo, né? Primeiro, não existem fronteiras muito rígidas assim entre alta cultura, cultura popular e cultura de massa, né? Vamos pegar, por exemplo, a televisão, que é o que eu estudei mais. Uhum. Você tem minisséries que vão pegar autores da literatura brasileira, né? Vamos pegar, por exemplo, uma minissérie chamada A Casa das Sete Mulheres, que é uma autora até Sei. recente. É uma autora da literatura. Então, a literatura é considerada uma coisa erudita. Só que ela é feita pela cultura de massa e aí que usa ingredientes da cultura popular. Então, não existem, assim, culturas que sejam mais evoluídas do que outras. Então, antes de falar em multiculturalismo, é preciso dizer isso, né? Não existem culturas mais atrasadas, mais evoluídas. Não, existem formas de pensar a realidade. E aí, o que é o multiculturalismo? É justamente a gente tentar viver respeitando as expressões culturais das pessoas, sem querer mudar, sem querer achar que é inferior, sabe? O multiculturalismo vai pensar principalmente, e aí isso também é importante, né?
vai pensar principalmente aquelas culturas de grupos que foram muito tempo massacrados e ainda são massacrados e invisibilizados na sociedade. Quais? É muito difícil pensar? Não é muito difícil pensar. As mulheres, os negros, os indígenas, as pessoas ligadas também aos movimentos LGBT, são grupos que são muito... foram massacrados. Travou, Verônica. Verônica. Verônica, calma. Agora travou. Verônica caiu. Vamos ver se a Verônica volta. Quem travou? Eu ou ela? Vai voltar. Deixa eu até mandar mensagem para ela. Estou esperando ela entrar de novo. Voltou. Sempre quando eu trago alguém muito interessante, esse Instagram me trola, né? Não é minha internet. A gente vai tentar restabelecer o contato com a Verônica, né? Tô me sentindo aqueles repórteres agora ao vivo, né? E a gente espera que o convidado voltar. Vani, também quero saber onde está sua irmã, né? Que eu não sei, I don't know. Ai, deixa eu chamar ela. Ela vai voltar sim, calma. Calma que é. Oi, Verônica. Voltei? Liga aí para Voltou, mim. Verônica. Só ligar ali o telefone. Oi, voltei? Voltou. Ai, gente, que sufoco! Bem-vinda. Pra caramba, depois eu vi que não tava mais, gente. Não, mais nada. Ela tá ao vivo, Paulo. Verônica, você parou na parte dos negros, dos indígenas, dos LGBTs, que são os que mais sofrem, né? Exatamente. Ah, Então, e aí o multiculturalismo, né, educação, que é o nosso tema, né, vai propor não apenas a tolerância em relação a esses grupos, vai propor que nós que somos professores principalmente, a gente trabalha a questão de dar visibilidade para esses grupos na sala de aula, né? Para que eles tenham também, vamos pensar a questão do racismo, por exemplo, mas a questão das mulheres também é muito importante, né? Para que eles tenham autoestima, entende? O multiculturalismo ele não vai desejar que você simplesmente trabalhe a questão da tolerância, não. Trabalha a questão da visibilidade, para esses grupos que foram e são extremamente massacrados. Né? A gente tem uma história, a América Latina toda, né? Tem uma história de massacre em relação aos diferentes. Né?
escravizamos, matamos negros, matamos indígenas. Isso persiste até hoje, que a gente vê, né? Uhum. O multiculturalismo vai propor, então, que a gente, na sala de aula, que a educação tem um papel fundamental para dar visibilidade a esses grupos na sala de aula e ensinar os alunos a conviver de uma forma harmônica, de uma forma tolerante, verdadeiramente harmônica, né? Não aquela harmonia que é ensinada, e infelizmente ainda é ensinada, né? O Brasil é um misto de brancos, indígenas e negros, como se tudo fosse muito harmônico. Não, nunca foi harmônico. E continua não sendo, né? A maioria você tem uma quantidade muito grande de meninos negros que são mortos diariamente, né? O que me leva a crer que é uma política até do Estado, mas não vou falar sobre isso, porque a minha questão é mais a questão da cultura. Então, o multiculturalismo já propõe isso, né? Que a gente tente construir um mundo em que haja igualdade, mas que respeite, sobretudo, a diversidade. E o Brasil, ele tem, por outro lado, ele tem essa questão de ser um país diverso, realmente, né? Você tem as culturas aqui e as manifestações que são riquíssimas e essas trocas culturais que são extremamente ricas. Então, a escola, ela não pode continuar fazendo um papel muito feio, né? Que é o papel de excluir, de não dar visibilidade, não dar visibilidade aos negros, não dar visibilidade à questão do machismo, né? Tem que discutir essas questões, desde os pequenininhos, né? Então, eu acho que o multiculturalismo é muito importante para a gente construir relações harmoniosas de fato, né? Mas, para isso, a gente precisa denunciar o que tem sido feito até então, né? Com relação à exclusão desses grupos. Eu tive uma experiência numa outra live com a Carla Lopes, professora de História no Estado. Um beijo, Carla, grande. E ela falou que quando ela foi discutir o racismo, né, dentro da escola, ela foi coordenadora pedagógica, né, na Metropolitana 3, e ela estava falando na live que um professor falou para ela assim: você trouxe o racismo, porque não era debatido na escola. Então, como se ela inserisse o racismo. Não, o racismo ele acontecia dentro da escola dela, mas de forma mascarada, e ela, quando ela assumiu, ela foi colocando os pingos nos is, explicando isso tudo, né, como acontecia, né? Agora, deixa eu te perguntar, as pessoas não têm uma aversão tudo que é diferente? Tem, infelizmente tem. Mas até isso é cultural, né? Nós fomos colonizados pela Europa, né? E a Europa, na verdade, você tem, a gente pode dizer que todas as culturas, né, vão ter podem ter um olhar, né, com relação ao diferente um pouco preconceituoso, mas a Europa fez disso um projeto político, né? Um projeto político econômico muito grande, né, de conhecer novas terras, de colonizar essas terras, catequizar as pessoas. Então, acaba que nós, como descendentes dessa história, a gente herdou isso também. Essa forma de olhar o diferente, né, sentir uma coisa assim. Pensa assim, nos anos 80, uma pessoa toda tatuada. Hoje em dia, as pessoas já não vão fazer mais assim. Então, a gente acabou aprendendo a ter esse olhar sobre o diferente, que é um olhar de repulsa. Mas se a gente aprendeu isso, a gente pode aprender o outro lado também, né? A gente pode aprender a ver o diferente com admiração, né? Pode aprender a ver o diferente como alguma coisa que vai me acrescentar, né? Vai me fazer pensar que outros mundos são possíveis, né? Eu lembro que antigamente, isso quando eu era mais jovem, né, as pessoas falavam que quem tinha tatuagem era bandido. Quem usava brinco era homossexual. O homem, né? O homem é muito vaidoso. E não, é viado, é gay. A mulher que não era feminina, sapatão, né? E aí você via, né, o bullying, né? Antigamente não tinha esse nome, mas era a forma, né? Nossa, eu lembro de uma história muito engraçada, né? Eu cheguei a pesar 120 quilos, agora eu tô com 72, né? Aí vira uma aluna minha e fala assim: nossa, professor, o senhor tá gordo, né? Eu falei: minha filha,
Isso daqui é acordar todo dia às 5 horas da manhã, e quando a pessoa vai escutando a história, fica assim, né? Cai do cavalo, né? Mas assim, também vai de pessoa para pessoa, né? Essa coisa da cultura, né? E até onde a pessoa se deixa atingir, né? Por É, essa cultura preconceituosa, né? e Que na você tem, por realidade a exemplo, cultura ela é uma coisa mais ampla. você tem, por exemplo, os meios de comunicação com um padrão de beleza, assim. Está mudando aos poucos, né? Está mudando aos poucos. Mas você tem ainda um padrão de beleza que é um padrão euro-americanizado, né? Um padrão mais próximo do tipo europeu e americano. E aí acaba que isso acaba fazendo com que as pessoas achem que só esse padrão é bonito. Só o que, né? Só o que se estabeleceu como um padrão pelos meios de comunicação é o que é bonito. Você aprende a achar isso como bonito e deixa de ver beleza em outros corpos mesmo, né? Isso é muito assim redutor da realidade, né? Você querer todo mundo padronizado, todo mundo igualzinho. Isso é muito triste assim. E isso é causa da discriminação, é causa da exclusão, é causa da invisibilidade. Né? Por isso que pensar a educação é pensar em termos políticos, né? De mudar isso, de transformar isso de alguma forma, né? Para que as pessoas tenham um olhar mais humano, né? Sobre o diferente, né? Porque a gente também é diferente aos olhos de outros grupos. Mas uns, É, obviamente, são mais diferentes que outros, porque você tem uma história de escravização, de assassinato, como no caso dos negros, né? E dos indígenas. E a das Dani está mulheres que falando sofreram aqui também. que é papel da escola trazer essa pluralidade para discutir com os alunos. Assim podemos transformar o comportamento social da massa. Isso é verdade. Agora, É qual isso, seria o é isso. papel da educação nisso tudo? Então, o O papel da que a educação é educação tentar. pode fomentar nesse assunto do multiculturalismo? Então, a gente tem uma história, como eu falei, né, que é a história da América Latina, que é uma história de massacre dessas populações que foram inferiorizadas. Primeiro, a educação, a escola deve discutir isso. Eu acho que a gente precisa fazer um resgate dessa história que, infelizmente, eu acho que não está sendo tanto trabalhado. Enfim, a gente tem uma série de problemas para pensar essa questão. Além de mostrar o quanto determinadas culturas foram e continuam sendo massacradas, pensar também em virar essa página, né? Pensar na transformação disso, na construção de um mundo onde haja mais igualdade, de fato, né? Com respeito à diversidade, mas que haja mais igualdade, para que, por exemplo, as pessoas todas pensem o quanto é importante respeitar os direitos humanos. Os direitos humanos que são para todo mundo, não são só para os humanos de direitos, considerados direitos, entre aspas. Né? Isso já é uma coisa muito importante que a escola poderia fazer. Né? E ela tenta fazer. Eu sei que alguns alunos que são professores e algumas escolas estão empenhadas com isso. Mas eu acho que precisa haver mais empenho. E não depende só da escola, não depende só da educação, não. Porque a gente também costuma colocar muita ênfase na educação. Né? Como se a educação fosse resolver todas as questões. Não vai resolver. Né? Você sabe melhor do que eu sobre isso. Você tem questões voltadas para a saúde, você tem questões voltadas para a segurança pública, para a alimentação, para a questão das famílias. Mas naquilo que respeita à construção das ideias, eu acho que a escola ainda tem um papel muito importante. Importante no sentido de construir uma sociedade que respeite e que valorize. Não é simplesmente tolerar a diversidade, é valorizar a diversidade. Para que eu olhe o outro, que bonito, o que interessante, e não entende? Para que a gente possa virar essa página. Né? Eu acho que é esse o papel da escola. Entendi. Mas você acha que hoje o professor ele foi preparado para esse momento multicultural? A Dani ali falou das políticas públicas. Eu não vou fugir dessa questão das políticas públicas. Exatamente. Botar sua responsabilidade em cima do professor não é meu feitio. A questão das Não vai políticas ser. públicas é muito importante. Né? A gente tem muita coisa escrita, sobretudo em relação, por exemplo, à questão das pessoas com deficiência, por exemplo, mas essas coisas precisam efetivamente acontecer na sociedade e por isso as políticas públicas são muito importantes.
Mas se os professores estão preparados... essa pergunta é difícil, tá, Stephen? Olha, eu quero crer que a gente vive uma sociedade mais... que a gente vê a pluralidade também. Ao mesmo tempo que você tem uma mídia que padroniza pra caramba, a mídia também tem dado mais espaço para os negros. Não, né? eu falo assim, por exemplo, tem que ter uma formação, entende? Eu, por exemplo, eu nunca tive esse debate multicultural na faculdade. Eu fiz faculdade entre 2004 e 2010. Então, assim, eu não tive essa disciplina. Eu fui tendo mestrado com você. Então, assim, os autores, os textos, a sociedade mudou, ela muda muito rápido. Né? Eu lembro que o funk, antigamente, eu tô maluco. Né? Hoje senta e não senta, e vai lá dentro e não vai lá dentro. Entende? Há uma criminalização de vez em quando da música, há uma criminalização de vez em quando dos espaços. Né? Por exemplo, a escola. Eu estava até falando hoje com você. A escola dentro de uma comunidade é de um jeito, fora dela é de outro. Né? Porque você vê o aluno é diferente, ele pode ser da comunidade, mas o espaço onde ele está, ele não é da comunidade. A escola localiza não é. Diferente onde geralmente eu trabalho, é meio. O aluno ele só desce da casa dele, ele vê lá do alto a escola. Né? Eu já cansei de receber mensagem, Stephen, estão entrando dentro da escola. Aí eu falei, tá em obra, calma. Por quê? Porque é alguém estranho. Então, a escola acaba sendo vigiada pelos próprios alunos ali. Entendeu? Isso também eu vejo como uma cultura de proteção, de apego, né, do próprio ambiente. Mas eu estou te falando no seguinte, o professor, ele, na formação dele, a gente não acompanha, até porque o professor ele precisa sempre da reciclagem. E o poder público, muitas vezes, infelizmente, não dá esse suporte. Por exemplo, eu tiro hoje um professor do Estado de 16 horas, ele ganha 1.179. Uma pós boa está 200 e pouco. Só que é 1.179 para ele comer, pagar as contas, passagem. E ele não vai. Ele não vai ter como fazer. Entende? E ainda transformar o mundo, né? E ainda vai ter que... A missão dele é muito grande. E a remuneração, de vez em quando, é muito baixa. Entendeu? Eu lembro que a gente estava no mestrado, né? Eu, a Dani de inglês está aí. Quem mais era servidor? Eu acho, assim, de cabeça, só eu estou lembrando. Carlos era também. E a gente não conseguiu licença para fazer o mestrado. E quando é dado, é muito difícil, é num período rápido, sabe? Então não tem um incentivo de eu fazer, depois eu vou botar para lá, voltar para essa ponta, né? De contribuir do que eu aprendi. Né? Como também os colégios particulares não dão essa licença, né? Não aliviam. A Márcia, o Paulinho. Pois é. Eu acho assim também, o Stephen. Eu acho que tem um problema também que é superior até às instâncias mesmo políticas, né? Que é a questão de que a gente, desde o século XVII, a gente tem uma formação uma formação das ciências, né? Que vai separar as ciências exatas das ciências humanas, por exemplo, né? E as biológicas. E aí essa formação persiste até hoje. Então, por exemplo, quem faz matemática não tem uma educação muito voltada para humanidades. Quem faz uma disciplina voltada para as humanidades, como sociologia, não tem uma formação para ler uma tabela. E aí a gente perde muito com isso, né? Porque a gente cria uma sociedade que, quando vai tentar resolver um problema, não consegue, porque esse problema ele não pode ser fatiado. A gente tem a questão da pandemia agora, né? A vacina vai resolver? Será que a vacina vai resolver se não houver saneamento básico? E aí eu entro até na área da Dani, que é da biologia. Então, você tem um problema, mas você tem uma fragmentação para ler esse problema.
Só que a gente não resolve um problema que é global pensando só um pedaço dele. Só que o aluno até hoje, e a minha formação também foi assim, é uma formação que vai separar e vai fragmentar o conhecimento demais, né? Então aí você tem formações capengas. Por mais que você seja um especialista na sua área, você deixa de conhecer outras áreas que vão te enriquecer para pensar o teu problema, a tua questão, né? Então isso também é uma questão que está acima até mesmo das instâncias públicas, porque a gente precisa mudar uma cultura aí secular que separou essas disciplinas. Por exemplo, a sua matéria mesmo, matemática, né? Antes era tudo junto, né? Filosofia, matemática, lá na porta do Platão estava escrito: se você não for um geômetra, né? Se você não for, não, se você não for filósofo, nem vem. Nem entre. Muito bem. Isso, o conhecimento era visto de uma forma que pensava as questões de uma forma mais global. Aí depois, lá pelo século XVII, com Descartes, e o que foi feito a partir do que ele falou também, as ciências começaram a se dividir demais. Então, você é professor de matemática, para que você vai fazer um mestrado em educação? Não precisa, entende? Aí você acaba não tendo incentivo, mas isso é só a ponta do iceberg. O problema mesmo vem lá de trás, né? Por isso tem um autor chamado Edgar Morin, que vocês viram com a Regina, tenho certeza, no mestrado. Edgar Morin vai pensar uma forma de fazer ciência em que haja um diálogo maior entre esses conhecimentos todos, né? A gente os problemas não podem ser fragmentados, não. A gente só vai conseguir resolvê-los se a gente tiver uma visão global. E a pandemia está aí para mostrar isso. Você não vai resolver só com a questão da vacina se você não tiver saneamento básico, se você não tiver condições mínimas de acesso à saúde para todo mundo garantidas, né? Sobretudo para aqueles que são os mais necessitados. Verdade. Aí, e como que entra o papel da internet nesse meio, agora que a gente fala em cyber também cultura, né, que também deve ser uma faceta do multiculturalismo, né, em meio à pandemia. Tivemos que ir para o ambiente virtual, ambiente remoto, ensino à distância, e aí começou a popularizar essas falas que até então não eram discutidas nem conhecidas. Pois é, eu acho que tem. Quem me conhecia antes, né, quando eu estudava os meios de comunicação, eu não satanizava a televisão. E não satanizo também a internet, nem a cybercultura. Muito pelo contrário. Vamos ver o que tem de bacana aí para a gente poder surfar nessa onda também. Uma das coisas que tem de bacana, por exemplo, bacanas, é o que você está fazendo, a sua live, ou as várias lives que existem por aí. Por quê? Porque você está democratizando a voz das pessoas, né? Então, as pessoas que conheciam ali o seu entorno, agora elas podem ser vistas, né? Podem compartilhar o seu conhecimento, os seus conhecimentos com um monte de gente. Isso, e sem precisar ter um canal de televisão e sem precisar ser chamado para ir num programa de rádio para falar alguma coisa. Não, você da sua casa, com o celular, com a internet, você consegue se conectar. Por um lado, isso é muito interessante. Por outro lado, também é interessante porque se eu pegar essa rede e fazer com que ela me conecte com outras culturas, aí também a rede acaba sendo importante para o multiculturalismo, sabe? A partir das redes eu poder observar que outros mundos existem, que outros mundos são possíveis, né? Que não só aquele meu mundo, aquele meu território com o qual eu tenho contato. Então, eu acho que a internet pode ser muito boa nesse sentido. O que se faz da internet na educação, aí são outros 500, né? Por exemplo, a gente tem que melhorar muito em termos de EAD. O EAD, que é sinônimo de colocar material para o aluno em PDF e o professor ficar respondendo sei lá, dezenas, às vezes, de perguntas sobre como funciona a plataforma, isso não é educação à distância. Vamos falar. Então, mas eu acho que também o EAD também é uma coisa mais recente, né? Ainda tem uma estrada aí pela frente para se melhorar, né? E eu espero que melhore. Por quê? Porque informação, o computador dá conta. Você joga lá, qualquer coisa, vai ter alguma informação, nem que seja no Wikipédia. Agora, a formação é com o professor, né?
no dia que o EAD, ou o EAD que consegue juntar informação com formação, eu acho que é um EAD promissor, é um EAD que realmente faz educação, né? Educação à distância, não faz só o à distância, mas faz efetivamente educação. Então, eu acho que as redes, elas estão aí para a gente poder usar o que elas têm de melhor e criticar aquilo que não está bom. Como atualmente eu penso que o EAD, de um modo geral, não está bom, né? Então, é isso que eu penso assim, sobre essa Mas questão das você redes. acha que não está bom, por quê? Porque nós, professores, não tivemos a capacitação ou o aluno também não é alfabetizado digitalmente? Ou é Olha só, a as duas Regina Moraes coisas? entrou aí. Steph, Regina Entendeu? Moraes Ah, entrou. Regina, um grande beijo. Entendeu? Eu também tenho uma live com Regina. Entendeu? Mas a Opa, Regina perfeito. vai falar do analfabetismo digital, eu acho. Eu não sei, ela botou um nome de live que eu fiquei, meu Deus, mas o que é isso? Mas enfim, hoje vai sair a mídia dela, né? O folder, né? Mas é um amor ela. Mas me Que fala, ótimo. Então, Verônica. sobre o EAD, né? O que eu acho? Assim, eu vou falar da minha experiência. Eu acho que turmas pequenas devem funcionar. Turmas com 200 não funcionam nem aqui nem em qualquer lugar. Né? Com 200 pessoas é humanamente. Você, com uma sala presencialmente com 200 é impossível. Imagina uma virtualmente, com os alunos tem uma outra relação. Então, eu acho que o número de alunos tem que ser reduzido, deve ser reduzido drasticamente. Né? E aí a tecnologia deve criar novas formas de interação do professor com o aluno e consultando o próprio professor, consultando o próprio aluno. Eu não sei os caminhos, mas o caminho passa pelo envolvimento do professor e do aluno. Agora, o jeito que tá, não tá dando certo. Do jeito que tá, não tá dando. Eu vi as reportagens que o pessoal que era do presencial foi para a distância, né, na faculdade. Né, e a maioria desses alunos desistiram do curso. Né, ou trancaram as matrículas e vão voltar só quando a faculdade voltar, porque não se adaptaram. Né? Porque também eu sempre escutei isso. Nem todo aluno fica capacitado para ir para o EAD, né? Porque ele precisa dessa troca social, o professor ali presente, e é diferente do professor virtualmente. Né? Exatamente. E eu acho também que o EAD que a gente conhece de um modo geral é um EAD muito informativo. Essa questão da formação para o bem comum, que é um papel do professor, ele fica de lado, infelizmente. Mas, assim, o EAD é recente também. A gente precisa construir o EAD juntos, assim, né? Alunos e professores, para tentar mudar o EAD. Também não satanizo o EAD, não. Eu só acho que essa crítica deve ser feita, essa crítica é pertinente. E a transformação do EAD, eu acho que ela vai ao encontro dessa aproximação do aluno com o professor para que juntos possam construir o EAD, não apenas o pessoal da tecnologia. Eu acho que Entendi. é por aí. Você falou também, Verônica, sobre as diversidades. Né? Uhum. Qual seria o mito dessa democracia, das diversidades? O mito da democracia racial? Pois é. Pode ser. Pois é, a escola, ela justamente, ela às vezes ela contribui mais para a exclusão, né, do que para dar visibilidade para as pessoas. E uma das formas dela contribuir para a exclusão desses grupos negros, indígenas, né, é disseminando o mito da democracia racial, né? Essa ideia de que existiram relações harmônicas entre brancos, índios e negros. Né? O Brasil é o resultado dessas relações harmônicas que existiram e existem. Né? Então, a escola acaba perpetuando as discriminações e as desigualdades quando ela deixa de mostrar que o conflito ainda existe. Né? O conflito dos brancos em relação aos negros, os negros que sofrem racismo. Né? Eu trabalhei numa faculdade que a aluna era do RH e ela falava assim, professora, se a pessoa não tivesse cabelo liso, a gente já não podia entrevistar. E ela não estava nem falando da cor da pessoa, estava falando do cabelo.
Então, quando a escola deixa de olhar para esses conflitos que existiram e continuam existindo também em certa medida, ela deixa de construir um mundo melhor, ela deixa de dar visibilidade aos grupos que precisam ter visibilidade, precisam ser valorizados, como os grupos dos negros, dos indígenas e das mulheres, mas dos gays também, né? Que são os grupos que são mais discriminados, são as minorias. Você não constrói uma cidadania, né? O que é cidadania? Você pensar que vive uma... É você construir uma ideia de cidade onde todo mundo seja igual, tenha os seus direitos respeitados de fato, não é só na lei. Mas você não constrói isso se você não pensar em resistir contra essas formas de discriminação. E a escola tem um papel importante na construção dessa cidadania. Tem aqui uma aluna minha, Ana Carolina, que trabalha com os pequenininhos. Ela me mostrou na sala como as crianças, elas são todas embranquecidas na sala de aula. As crianças negras, né, as crianças pretas e pardas, elas não têm visibilidade nem voz como negras e pardas. Não é para a gente separar o mundo, não. É para que cada um reconheça a sua diversidade e possa lutar pela igualdade. Eu acho que o papel da escola é fundamental nesse processo. Eu não lembro se você lembra dessa história. Aconteceu numa escola, não vou falar o nome da escola, mas foi recente, foi ano passado. Eu fui chamada às pressas, 5h30 da tarde, pela professora, que estava acontecendo um problema de racismo na sala. Nisso que eu entro, porta dentro, Verônica, eu olhei para a sala, olhei para a cara da professora, eu comecei a rir. Eu falei, tu tá falando sério, professora? Ela para mim, estou, Stephen. Quem é branco além de você e eu aqui dentro? Quem são os brancos? Então, por favor, já desçam. A menina em prantos, né, eu lembro disso. A menina chorava compulsivamente. E aí, 10 alunos saíram. Eu tô olhando assim, gente. Esse pessoal é branco aonde? Peraí. Aí desci. Aí eu chamei, né? Conversei em grupo. A menina acalmou. Falei, mas como que foi? Não, me chamaram de macaca, me chamaram disso, me chamaram daquilo. As coisas de sempre. Aí eu falei, mas vocês não se consideram negros, não? Não, professor, eu sou mais branquinho. Ao clareamento, né? Eu vejo assim. Eles não... minha mãe é parda, meu pai é negro. Eu nasci dessa cor. Eu sou moreno. O moreno é o meio termo, né? Então, não, eu sou mais clarinho, não sou negro. Eu tenho cabelo bom, eu não tenho, né? Então, é os níveis, né, da cor. Que isso fala assim, é o mimimi, é conversa, é balela. Não, não é. Não é, principalmente quando você está na escola, quando você vê essa realidade nua e crua e você fica assustado, entendeu? Porque você é sensível a isso, né? Por exemplo, numa escola que 90% é negra e 30% se considera negra, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Entende? Porque vai sofrer a mesma forma. De formas brandas ou não, mas sofre. Entendeu? Eu dei um exemplo clássico, porque o uniforme antigo do Estado era cinza. Esse ano trocou, foi para branco. Mas eu falava, vocês vão lembrar desse preconceito que vocês passam pelo resto da vida. O que, professor? Tá vendo esse uniforme cinza aqui? Tô. Quando vocês entram dentro do ônibus, o que as pessoas fazem? Elas pegam a bolsa e colocam assim, ó. Elas protegem. Sabe por quê? Porque todo aluno do Estado é bandido. Pois é. Vocês fizeram exatamente isso com a colega de vocês, só que vocês estão dentro da escola. Vocês passam por esse problema o tempo todo. E vocês não estão se vendo nesse problema. Entende? Enquanto não está acontecendo com ele, então ele julga o outro. Né? E isso é revoltante. Né? Exatamente. Tem até um menino aqui, ó, tá dizendo que você ignora a sua própria ancestralidade para ser aceito em grupos que não te aceitam. Eu acho que é por aí. É.
É por aí É por também, para a aí. gente. É uma Que forma você de... dá, você não se inclui, você se descaracteriza para ser aceito em outro grupo, né? Tem um autor da sociologia dos anos 50, Horácio Nogueira, ele tem pesquisas sobre isso, ele falando que... Mas a gente sabe como senso comum, né? Como senso comum que observa, que nós somos brancos. Imagina o senso comum que vive. É muito diferente, né? Ele falava que quanto mais melanina, pior é o preconceito. E aí o Brasil, ele realmente, ele acaba também fazendo uma certa gradação. Mas todo preconceito é ruim, todo racismo é ruim, né? Mesmo em relação, mesmo o racismo que é um pouco mais brando. Eu nem acredito que haja racismo mais brando, mas, enfim. Eu acho que o papel da escola passa por essa questão, né? De dar visibilidade, dar voz e pensar e construir a autoestima, porque os meios de comunicação estão melhorando, né? Por exemplo, até os anos 2000, você tinha a Chica da Silva e a Thaís Araújo, que foi a Chica da Silva também, fazendo algumas novelas. Basicamente, a Thaís Araújo. Dos anos 2000 para cá, você já tem talvez uma dezena de atrizes negras, sim, que tenham mais destaque. Talvez um pouco mais de uma dezena, sim. Então, as coisas estão melhorando. Mas a gente ainda precisa caminhar muito mais para a gente poder construir junto com as crianças essa ideia de que ela pode ser quem ela quiser, né? Que a vassoura vai ser dela se ela quiser que seja. Mas se ela não quiser, ela pode ser quem ela quiser. Ela pode ser a Maju, pode ser jornalista, pode ser uma médica do Médicos Sem Fronteiras, ela pode ser uma atriz. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. E os meios de comunicação estão caminhando nesse sentido. Até os anos 2000, a passos muito lentos. Dos anos 2000 para cá, isso tem melhorado. Então, aquela pergunta que você me fez, né? Se os professores estão preparados. Eu acho que a gente tem caminhado, sim, tem luzes nesse processo, né? De pensar num mundo mais plural, num mundo mais diverso e mais tolerante. Ultimamente, politicamente, está mais complicado a gente pensar num mundo mais plural, mais tolerante. Mas a gente está indo na direção certa, né? Eu acho, né? Ou pelo menos estávamos indo nessa direção de um mundo mais plural, de um mundo que dê mais voz a esses grupos, né? Que ouça esses grupos, né? Quando eu falo eu estou falando principalmente de negros, de mulheres e de indígenas, mas você tem os surdos, você tem as pessoas com deficiência, você tem os cegos, né? Se você for olhar para o mundo, ele não é padrão, não. As pessoas são extremamente diferentes. Né? Padrão você teria nas novelas do Manuel Carlos dos anos 90. A maioria dos personagens eram brancos e moravam na Zona Sul. Muito bem. E que não trabalhavam, eram já ricos, Pois é. Que, chiques, aliás, são moravam sempre na porta de Copacabana, a né? novela Eu do até comecei a live com uma música de novela dele, Pois né? é, que eu adoro. Gente, nessa pandemia, poder botar as pernas para cima e ver as, as novelas do Manuel Carlos realmente é uma coisa boa dessa pandemia. Mas, enfim, Mas você tirando vê essa... também a discussão, mas você também vê a discussão que, como era antigamente a novela, e você vê uma novela mais atual, como ela mudou. Ela mudou a É, forma do personagem, ela mudou a forma dos atores, ela mudou a cor, ela toma outra tonalidade. sim, Né? E aí também. você vê a evolução. Exatamente. A própria questão dos homossexuais, né? Você tinha um personagem que você achava que podia ser gay, que podia ser lésbica. Aí depois você começa a ter novelas onde o personagem principal é um homossexual, que foi o caso daquele do Félix, né? Uma novela não tem muitos anos. Então você tem a própria novela foi dando mais espaço para esses grupos. Né? E isso é importante para construir justamente uma visão mais relativizadora em relação aos grupos, uma visão que vai me permitir ter um olhar humano sobre o humano. A gente precisa ser humanizado, sabe? A gente não nasce humano, não. Se a gente soltar a gente lá na selva, sem ninguém por perto, sem nenhum índio por perto, só com os animais, se a gente sobreviver, a gente vai imitar os animais. Então a gente precisa aprender a ser humano. A escola tem um papel fundamental nesse processo de ensinar a gente a ser humano. Como é que a gente vai ser humano? Respeitando a diversidade. Porque nós somos diversos, nós não somos essa coisa de padrão.
não existe. Né? Essa cultura, que é uma cultura pura, eu não quero me misturar, isso não existiu, nem nunca vai existir. As culturas se fazem a partir do encontro, sabe? Pensar o quanto isso é rico é um papel da escola, eu acho. Né? Entendi. Ô, Verônica, para fechar, só vou fazer essa pergunta que é do Otávio. Ele também é professor de sociologia. Aí ele perguntou aqui, o Colega, movimento negro esse é o colega. O movimento negro teria de mudar a sua postura. O que a senhora acha disso? Isso porque eles são muito radicais. então, Otávio, eu vou responder o que já me responderam, que aí eu achei interessante. Só as pessoas do movimento, de qualquer movimento, que devem decidir os rumos do próprio movimento, entende? Então, se eu fizesse parte de algum movimento, eu ia querer decidir os rumos do movimento que eu faço parte. Então, a mesma coisa acontece com o movimento negro. Né? Só essas pessoas que fazem parte do movimento é que são as melhores pessoas. Eu quero crer que elas são as melhores pessoas, porque sofrem na pele a discriminação. Uma coisa é eu falar da discriminação teoricamente. Ninguém nunca segurou a bolsa porque eu entrei no ônibus ou porque eu entrei no metrô. Né? Desde É, pequena. Uma coisa é eu falar teoricamente. Outra coisa são os grupos que efetivamente vivem isso no dia a dia. Então, eu acho que esses grupos são capacitados para decidirem as melhores políticas, os melhores rumos que eles devem tomar. Né? por Eu acho exemplo, que eu nunca passei pelo racismo. Eu nunca passei. Mas eu já olhei na rua, eu já vivenciei olhando dentro. De escola, então, é um monte, né? Que a gente vê. Mas assim, na rua, o segurança dentro do shopping seguindo aquele rapaz sozinho. Aí vem os exemplos, né? O garoto da ilha não aconteceu nada porque ele começou a gritar. Né? E agora foi o menino em São Gonçalo, hoje, que a gente soube, né, no RJTV, que em São Gonçalo ele entrou no mercado para comprar as coisas, para fazer um bolo, porque ele é cozinheiro, né? Ele é boleiro, e aí o sim, segurança foi atrás dele, né? Por ele ser negro. E aí a maioria, né? Eu não soube depois, eu não acompanhei durante o dia, porque a gente estava já acertando a live. A maioria desses seguranças ou policiais que fazem esse tipo de cassação, eles também são negros. Entende? pois é. Então a gente fica assim, assustado que como ele não se identifica como aquela pessoa também, Pois é, eu sabe? acho também que dentro dos movimentos, há muitos movimentos. Né? Então, se há um ou outro excesso, os próprios movimentos vão se repensar com o tempo. Né? Eu Sim, não acredito que exista também. A gente gosta muito de pensar na homogeneidade das coisas. Né? Vamos pensar, vamos sair um pouco da cultura, vamos pensar igreja católica. Tem uma homogeneidade de formas de viver a igreja católica. Você tem o catolicismo popular, que vai pensar nos santos, você tem o catolicismo mais progressista, que vai pensar, por exemplo, na teologia da libertação, você tem um menos progressista, que é o movimento carismático, com os outros movimentos sociais. Eu acredito que também deve acontecer isso. Né? Você tem vários movimentos dentro do próprio movimento. Se há ou não excessos, eu acho que eu acredito que os próprios movimentos, com o tempo, vão se repensar. Mas não me sinto entendi. no direito de dizer, isso está errado. Né? Eu, como sociólogo, como observadora desses movimentos, não me sinto nesse direito de dizer, não é por aí. Até Né? porque os movimentos, eles têm a liberdade, eles têm que se articular, eles têm que tentar, entendeu? E é como tenta, e depois eles se revejam. Né? Eu faço parte de um movimento, né, da educação e do LGBT, e assim, sempre quando alguém sai da ponta, marca uma reunião, a gente se realinha, a tua fala a gente gostaria que seja mais amena, mais suave, a gente vai desconstruindo, porque de vez em quando a gente está tão ligado naquilo que a gente toma atitudes que são inesperadas. E Pois é. tem que ter mais pé no chão, até para você parar, para a gente quebrar esse muro, né, que é muito arcaico, né, que a gente sempre fala do arcaico, né, mas a gente tem que saber como dialogar com uma pessoa arcaica para ela deixar de ser. Né? E isso leva tempo, isso leva paciência,
né? Verônica, infelizmente o nosso time está acabando. Dê as suas considerações finais, infelizmente, tá? Poxa. Olha, quero dizer que eu adorei, tá? Adorei ver um monte de gente conhecida, meus ex-alunos queridos, poxa, da graduação, do mestrado, meus familiares. Ai, meus familiares estão vendo o que eu faço, que eles não sabiam. Eles só me veem pronta, saindo, e agora eles estão vendo o que eu faço. Queria dizer que eu agradeço muito a você. Eu acho assim, esse papel que você faz de discutir, chamar os professores, aí você está fazendo, né? Chamar os professores para discutir as questões sociais é um papel muito importante, sabe? É muito construtor de uma coisa diferente, de um mundo melhor, que é o que a gente acredita, eu e você, né? E um monte de gente que está aqui também. Eu queria dizer também, não queria deixar passar a figura que você trouxe, daquele quadro da Tarsila do Amaral, que eu adorei, para fazer a divulgação da nossa live. Eu achei que foi lindo aqui. E dizer que para mim foi muito bom estar aqui com você, né? Poder discutir um pouco essas questões, colocar isso para o debate. Acho que uma outra coisa que a Dani falou aqui que eu consegui ver, pensar que a escola tem esse papel de construção das identidades e essas identidades na vida real, elas são plurais. Né? Então a escola deve abraçar essas identidades todas, fazendo com que as pessoinhas, de pequenas até adultas, né, possam se reconhecer e lutar pelo seu lugar no mundo. Eu acho que isso é uma das finalidades da educação. Mas, olha, muito obrigada, adorei estar aqui. De nada. Meus amores, eu estive hoje com Verônica Eloy. Com certeza ela vai topar outra vez. Eu vou trazê-la para a gente aprofundar mais, porque hoje foi uma aula, né, de multiculturalismo. E ela é muito rica, né, nos assuntos, né? Ó, um grande beijo a você, mando um beijo a Paulo, tá? Sua irmã, adorei conhecê-la. Um beijo a todos. Pode. Tá, meus amores? O Paulo vai aparecer aqui. Pode. Um beijo para você também, querido. Um beijão Fala, para você Paulo, também. saudade, hein? Cara, tu tá bonito, hein? Tá muito bonitão. Tchau, abração. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, Beijo tchau. todo mundo aí. Beijo.